o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Santo, e os querubins dizem santo, e nós dizemos santo. Todos os céus proclamam santo, santo, santo. Os seres celestiais dizem santo, santo, santo. Tua igreja diz: tu és santo. Erga suas mãos e cante comigo, santo, santo, santo. Jesus é santo, entronizado, Senhor dos senhores, está sentado no trono, e sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele vem montado em seu cavalo, resgatar a sua igreja. Santo, 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 santo. Jesus é santo, Jesus é santo. Só Ele é santo, só Ele é santo. Jesus é santo. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou toda a sua obra, quando Deus criou os céus, criou a terra, criou os homens, os anjos, quando Deus criou todos os animais do campo, os pássaros, os répteis, todos os peixes, quando Ele criou todos os seres, Deus então, meu amigo ouvinte, os criou dotado de instinto. Até mesmo quando Deus criou os anjos, serafins, querubins, Ele os criou com um instinto, com uma natureza de glorificar. E os serafins dia e noite cantavam ao Senhor, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor. Era próprio da natureza dos serafins dizerem santo, 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 com grande temor e reverência diante da santidade de Deus. Santo, santo, santo. Estava na natureza, estava no instinto dos serafins. Estes serafins, dia e noite, só sabiam dizer santo, santo. Estes serafins, dioturnamente, só sabiam glorificar, manifestar o instinto, a natureza que Deus pôs sobre eles. Foi assim nas coisas celestiais, foi assim entre os anjos, foi assim entre os serafins. Deus os criou com instintos. Mas na natureza é a mesma coisa. Sabemos que quando Deus criou o homem, Deus também colocou no coração do homem um instinto. Instinto de adorador. Ainda que ele nem conhecesse a Deus, ele deseja adorar alguma coisa. Quando Deus criou o leão, especialmente após a queda do homem, a desobediência, nós sabemos que ele recebeu um instinto ali inato. Ele se tornou um grande predador, um grande caçador. Não precisava ninguém mandar o leão ir caçar. Quando dava fome, ele mesmo ia. Estava na sua natureza dilacerar, sangrar, matar a sua presa e então comê-la, e às vezes, se possível, viva. Era próprio da natureza dos leões. Instinto. Instinto é o impulso espontâneo. O instinto, meu amigo ouvinte, é o impulso espontâneo, ou o mesmo que a natureza ou a intuição. É a reação espontânea própria da natureza. Daí então você tem aquele patinho, ele já é chocado, já sai daquela casca do ovo e já começa a andar. E ele já tem um instinto próprio, está na sua natureza. Não precisa ensiná-lo a nadar. Não precisa mandá-lo, ensiná-lo. Não precisa de colocá-lo na aula de natação. Ele já nasce com aquele instinto. Ele aprende sozinho. É dessa maneira. Aquele peixe, ele já nasce com o seu instinto. Ele já nasce com as suas barbatanas. Ele já nasce apto a nadar. E aí você toma toda a natureza, é assim, dotado de instinto. Os pássaros, não precisa ensiná-los a cantar. Eles já amanhecem o dia cantando, está na sua natureza. Louvar a Deus, cantar a Deus. Não precisa ninguém mandar a águia alcançar as alturas, chocar os seus ovos entre as rochas. Não precisa ninguém mandar a águia fazer um ninho lá em cima. Ela faz isso sem ordenanças nenhuma. Está no seu instinto, na sua natureza. Não precisa mandar o galo cantar. Vai chegar o momento que ele começa automaticamente, sozinho. É dessa maneira. Não precisa tantas ordenanças para quem tem instinto. Ele vai aflorar o seu
o seu instinto. Assim também são os homens. Aquela criança você não precisa ensiná-la a andar. Ela não precisa do rodador. Ela começa a se arrastar daqui para ali e às vezes tem alguns pequenos tombos indesejáveis que nós não gostaríamos que eles tivessem. Mas logo, logo ele estará andando sem que ninguém lhe ensine. Está na sua natureza, na sua evolução. Há um clamor dentro dele, uma sede por fazer aquilo que está em sua natureza. E aí, meu amigo ouvinte, eu tenho que te falar isso. Deus também criou os homens com uma natureza de adorador. Criou os homens dotado de instinto. Quando Deus criou os homens, ou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, e dentro daquele homem Deus colocou o instinto de um adorador, porque Deus quer dizer objeto de adoração. Ele precisava se tornar Deus adorado. E observe, quando Deus criou o homem, estava ali o instinto de adorar. Você vê que, passado alguns dias, Deus não pediu uma oferta. Mas passado alguns dias, tanto Caim quanto Abel levaram uma oferta no altar. Fizeram um altar e foram adorar a Deus. Estava no instinto da criação. Tanto Abel, o justo Abel, de Hebreus 11, quanto Caim, o maligno Caim, de 1 João capítulo 3, verso 12. Ambos estavam completamente tomados pelo instinto de adorar. E aí observe os índios, eles adorarão o sol, a lua, a natureza, adorarão alguma coisa. Se nós não temos Deus, nós adoraremos qualquer coisa que não seja Deus. Adoraremos o sol, a lua, até que fiquemos cegos. Adoraremos o barro, a criatura, por não conhecer o Criador. Adoraremos o ídolo. Adoraremos um Deus minúsculo, o ouro, o bronze, o cobre, a prata, que não falam, que não andam, que não transmitem vida, calor. Adoraremos, estaremos idolatrados, às vezes com um ícone, com um astro. Estaremos idolatrados com um grande ídolo. Adoraremos os bens materiais, casas, carros, dinheiro, mais do que o próprio Deus. Adoraremos quase que de maneira imperceptível, porque o homem foi feito com um instinto de adorador. Mas quando Deus criou o homem, meu amigo ouvinte, você vai ver que Deus o criou para adorar. Só que não era para o homem adorar o mundo. Não era para a criatura adorar a criatura, mas a criatura adorar o Criador. E aí você começa a ver a inversão dos valores. Você então começa a encontrar agora a criatura adorando a criatura, o homem adorando o homem. Você então encontra agora o homem completamente vidrado, idolatrado com os prazeres da carne, adorando o rock and roll, adorando as músicas populares. Você então encontra agora o homem adorando os deuses que a Bíblia chama de deuses estranhos, que não deveriam haver entre nós. E aí você vai nas histórias bíblicas e vê Israel que foi tirado do Egito adorando um bezerro de ouro no deserto,
porque se sentiram sem Deus. E quando um homem está sem Deus, ele criará alguma coisa para ele mesmo adorar. O homem foi criado para adorar, mas não adorar o pecado. Um Deus de barro, de ouro. O homem foi criado, sim, com o instinto de adorador. Deus criou o homem para adorar. E quando Deus criou o homem para adorar, automaticamente o coração deste homem, ele sente sede por adoração. Mas alguém tem que mostrar a este homem o que adorar. Alguém precisa conduzi-lo ao verdadeiro Deus e único Deus, para que ele então possa adorar o único e verdadeiro Deus. Deus criou o homem para lhe adorar e ter sede da presença de Deus. Aí então você encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, você encontra a Bíblia dizendo em palavras claras, palavras nítidas, você encontra a própria palavra de Deus falando: quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você começa a perceber, meu amigo ouvinte, que o homem, ele tem sede. O homem, ele tem vontade. O homem, ele tem o instinto. E a Bíblia diz que a sede que este homem tem não pode ficar insaciável. É necessário saciar a sede. É necessário atender ou responder o instinto. E se Deus criou o homem com sede, há algo para ele beber. Se Deus criou o homem com fome, há algo para ele comer. Se Deus criou o homem com instinto de adorador, há algo para aquele homem adorar. E aí então temos o salmista no capítulo 42, verso 1 e 2, dizendo: a minha alma, ele disse, ela suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma não tem sede do pecado. A minha alma não tem sede das drogas. A minha alma não tem sede da libertinagem. A minha alma não tem sede do mundo. A minha alma não tem sede da mortandade, dos deleites. A minha alma, disse Davi, no Salmo 42, tem sede do Deus vivo. E quando esta sede que o ser humano tem de Deus não é preenchida, o homem tratará de preencher os canais que Deus deixou para ser preenchido pela sua presença. O homem tratará de preenchê-lo com qualquer outra coisa, de menos com a presença de Deus. Deus deixou o homem sedento. Deus deixou o homem ter fome. Deus deixou o homem ter sede, mas disse Davi, sede do Deus vivo. E quando esta sede não é saciada por Deus, quando você não encontra a verdadeira água oferecida em Apocalipse 22, 17, quando nós não encontramos a verdadeira água, que também nos foi mostrada em São João, capítulo de número 4, verso de número 24, quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, e então Jesus chega a ela e pede a ela de beber, e ela diz que samaritanos não comunicam com judeus. Nós encontramos ali, meus amigos ouvintes, que Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu soubesses quem pede de beber, tu é que me pedirias de beber, e a água que eu te der, você nunca mais voltará à sede, mas esta lhe fará saltar para a vida eterna. Olhe bem para você ver. Há uma sede, precisa ser saciada. Há um desejo por Deus, precisa ser preenchido. Há uma sede de adoração, precisa ser atendida. E quando não é atendida, saciada, qualquer coisa, meu ouvinte,
ocupará o lugar. Qualquer outra coisa preencherá o vazio. E então se ouve muito dizer: há um vazio em meu coração. Estou com um vazio no meu peito. Estou com um vazio na minha alma. Este vazio é a sede de Deus. Este vazio é a sede de adorar o Deus vivo. Este vazio é a sede da presença do Senhor, que muitas vezes nós tentamos preencher este vazio com coisas que na verdade não são provenientes de Deus. Quantos corações vazios, e eles tentando preencher o coração vazio através do álcool, através dos vícios, através da bebida, através das músicas. Mas este vazio que às vezes encontra naquele coração dia após dia, noite após noite, os anos se passam, a vida se passa, você vai ficando velho, viveu tantas experiências na vida e ainda percebe que há um vazio para ser preenchido. Mas este vazio, ele não pode ser preenchido pelo pecado, nem tampouco pode ser preenchido pela religião. Há um vazio no coração do ser humano, provado até cientificamente, mas ele deve ser preenchido por algo. Temos sede, na verdade, sede para preencher este vazio que se encontra no oculto, que se encontra no profundo do coração do homem. E este vazio precisa ser preenchido, mas é pela presença de Deus. Tem que ser preenchido pela verdade, tem que ser preenchido pela graça, pelo amor, pelo perdão, tem que ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Haveria sim uma fome, haveria sim uma sede, mas há alguém para saciar esta fome, há alguém para saciar esta sede. E essa sede, meu amigo ouvinte, só pode ser saciada por aquele que foi chamado de fonte inesgotável. Essa sede só pode ser saciada por aquele que transmite os rios de água viva. Esta sede só pode ser saciada por aquele que disse em Apocalipse 22, verso de número 17, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água que vos fará saltar para a vida eterna. Esta sede só pode ser preenchida de fato por aquele que se fez a água, o manancial de águas vivas. Esta fome que há no seu coração, esta fome que há na sua alma, ela pode ser preenchida, ela pode ser saciada, mas somente por aquele que disse ser ele o pão vivo que desceu do céu. É ele que alimenta as nossas almas, é ele que sacia a nossa sede. E hoje o mundo vive a sua maior decadência, a sua maior lástima espiritualmente falando. Por quê? Porque está tentando saciar a sua sede com a religião, saciar a sua sede com os vícios, saciar a sua sede com o pecado. E aí você encontra o profeta Isaías no capítulo 55 dizendo: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O profeta Isaías disse para você, desfavorecido, que há tantos anos tem sede, para você que há tantos anos tem fome, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde e comprai, vinde e bebei o vinho e o leite, vinde e saciai a fome e a sede. E o profeta Isaías disse: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se satisfará. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.
porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficência de Davi. Ó, meus amigos ouvintes, o profeta Isaías, ele já previu, já estava no seu livro de profecias. O profeta Isaías já viu uma geração com sede. O profeta Isaías já viu uma geração com fome. O profeta Isaías já viu que eles gastariam seu dinheiro com aquilo que não realmente sustentaria. O profeta Isaías viu que eles procurariam saciar a sua sede com aquilo que não poderia matar a sede. O profeta Isaías viu que eles procurariam, meus ouvintes, saciar a sua fome com aquilo que não era pão realmente. E o profeta Isaías disse: vocês estão gastando dinheiro naquilo que não satisfaz, naquilo que não é pão. Vocês estão trabalhando naquilo que não satisfaz. Vocês estão trabalhando, tratando de deleitar-se, de saciar-se naquilo que realmente não traz o deleite, não traz a satisfação. E aí nós temos um mundo procurando preencher o vazio do coração do homem, procurando saciar a sede, procurando matar a fome. Nós temos um mundo, meu amigo ouvinte, indo para lá, voltando para cá. Nós temos um mundo gastando com drogas, com o que não é pão, gastando com álcool, com o que não é pão, gastando com tantas coisas. Quantas e quantas coisas o mundo recorre, tentando saciar, tentando buscar a paz interior. E se gastam com cocaína, e gasta com LSD, e gasta com bebida, e gasta com festas, e gasta com viagens, em busca de saciar o vazio da alma. Não adianta fugir, não adianta correr da realidade. O dinheiro não vai saciar o vazio da alma. A riqueza, os prazeres, os alívios que são enviados pela medicina, os paliativos, não vão saciar o coração do homem. Sempre haverá um vazio, sempre haverá uma sede, e essa sede está prevista, ela só poderá ser saciada em Deus. O vazio do seu coração é a ausência de Deus. O vazio da sua vida é a ausência do Espírito Santo de Deus. Há insatisfação, há dinheiro, mas a insatisfação prevalece. A família e a insatisfação prevalece. A bonança, a insatisfação prevalece. Os recursos chegam, a insatisfação prevalece. O que é isso? É porque você não está saciando pela fonte correta. E aí você vê um jovem, ele toma a sua cerveja, ele usa as suas drogas, ele vive uma vida promíscua de adultérios, e ele então se deleita. Ele tem o seu carro, ele tem o seu trabalho, ele tem o seu dinheiro, e quando ele está desfrutando das suas festas da carne, quando ele está desfrutando do ápice, do auge que o mundo pode favorecer a um jovem, ele então diz: isso é que é vida, eu como, eu bebo, eu durmo, eu passeio. Isso é que é vida. Eu tenho meu dinheiro para gastar com os meus vícios. Eu tenho as mulheres que eu desejo ter. Eu tenho tudo ao meu favor. Ele pensa: isso é que é vida. Eu vou, eu volto, eu viajo. Eu me deleito na minha mocidade. Eu gozo os dias da minha juventude. Isso é que é vida. Ele acha que está preenchendo o seu coração vazio. Ele acha que está preenchendo, saciando a sede que há dentro dele. Na verdade, ele está tratando de preencher aquele vazio com coisas que não deveria. Está colocando naqueles canais. Isso não é vida. Drogas não é vida, bebida não é vida, religião não é vida, prazeres não é vida. Vida é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem a verdadeira vida se não tiver a paz de Cristo na alma, se não tiver uma verdadeira experiência com Deus. Davi disse: eu até fui na igreja. Davi disse: eu até subi com a multidão. Davi disse: eu até cantei com a maioria.
Mas Davi disse, meus amigos ouvintes, mas a minha alma permaneceu abatida, a minha alma continuou amargurada. E Davi disse no Salmo 42:5, por que estás abatida, ó minha alma? A religião não te satisfaz, mulheres não te satisfaz, dinheiro não te satisfaz, as drogas não te satisfaz, o cigarro não te satisfaz. A família é muito bom, mas mesmo assim a família não tira o vazio que consome o seu peito. Por que te perturbas, ó minha alma? E Davi disse, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E Davi disse, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, dentro de mim há um vazio no meu peito. Ó minha alma, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon e desde o pequeno monte, eu lembro de ti, ó minha alma, minha alma, minha alma, eu preciso de te aquietar. Minha alma está desesperada. E ele dizia, ó Deus meu, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Há um vazio na minha alma. Porque estou angustiado, há um vazio na minha alma. Por que causa a opressão me consome? Como estou ferido mortalmente, dizia Davi. Os meus ossos estão abatidos, as minhas lágrimas molham o meu travesseiro. E ele dizia no Salmo 42, verso 11, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, minha alma? Espera em Deus. Não espera no mundo, não espera na religião, não espera nos vícios, não espera nas falsas amizades. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha vida. Verei a face do meu Deus. Meus amigos ouvintes, há um vazio na vida do homem, há uma sede insaciável. O mundo não pode saciar a sua sede. Volto a repetir, a religião, a igreja, a família. Volto a repetir, os psiquiatras, os psicólogos, os livros de autoajuda, os conselhos, nada disso pode alentar a sua alma. Há um vazio na sua alma para ser preenchido pelo Senhor. Pode estar acompanhado por uma multidão, mas ainda assim continuarás com um vazio na alma. Ainda assim continuarás com desespero, com insegurança, com inquietação, porque só Deus pode dar a verdadeira segurança. Só Deus pode dar a verdadeira água, a água que refrigera, a água que te anima, a água que te faz caminhar um pouco mais. E aí entendemos o que Davi quis dizer. Davi disse no Salmo 42, verso 1, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como o cervo deseja água, como o cervo deseja encontrar o riacho de água fresca, ele disse, a minha alma suspira por ti. É como um cervo que é atacado por um leão. É como o cervo que é atacado por um grande predador. Aquele cervo ferido começa a sangrar. Em medida que ele perde sangue, ele vai perdendo a sua vida. Em medida que ele perde sangue, ele vai tornando mais fraco. Enquanto mais ele perde sangue, mais ele sabe que está chegando o seu fim. Mais ele sabe que está chegando a sua morte. Mais ele sabe que o seu devorador está lhe alcançando. Mas aquele cervo, meu amigo ouvinte, ele levanta o seu focinho e ele sente o cheiro das águas à distância. E quando ele sente o cheiro das águas, ele então mira a direção. De onde vem o cheiro das águas? Da onde vem aquilo que irá me revigorar? De onde vem aquele cheiro que irá me consolar? E aquele cervo reúne todas as suas forças, sangrando, ferido, mas ele reúne todas as suas forças e ele corre o mais rápido que ele pode, rumo às correntes de água. Ele corre o mais forte que ele consegue, ferido, sangrando.
foi atingido, foi atacado, mas ele levanta ali o seu focinho, ele corre, e ele trata de encontrar aonde está o riacho, aonde está a água fresca. Ele gasta toda a sua força para chegar em uma fonte de água, mas quando ele chega ali, ele sabe que ele vai beber da água fresca, e quando ele toma a água fresca, as suas forças são renovadas. Quando o servo vai tomando a água fresca, o sangramento é estancado, a vida é restaurada, água significa vida. Quando o servo encontra água, ele sabe que encontrou vida. Quando o servo encontra água, ele sabe que agora ele obtém mais força para fugir dos seus predadores. E Davi disse: minha alma está como a vida do servo, clamando pelas correntes de águas. O servo ferido corre atrás das águas. Davi ferido, Davi machucado, Davi rejeitado, mas Davi estava correndo atrás das correntes das águas. E Davi sabia que quando o servo encontra as águas, o servo encontrou força, o servo estancou o sangramento, o servo se revigorou, o servo preencheu o vazio da sua alma. O servo encontrou aquilo que te daria mais algum tempo de sobrevivência. Davi sabia que ele precisava de encontrar uma corrente de águas, porque quando ele encontrasse a corrente das águas da vida, quando ele encontrasse o rio que jorra da cidade de Deus, ele sabia que a sua alma seria fortalecida. Davi sabia que quando ele encontrasse a corrente das águas vivas, Davi sabia, meu ouvinte, quando ele bebesse da água fresca, que Isaías disse no capítulo 55, vinde e bebei, é sem dinheiro e sem preço. Todos vós que tendes sede, vinde e bebeis. Ladrões, bêbados, prostitutas, seja quem for, marginalizados pela sociedade, se tem sede, se tem vontade de mudar, disse Isaías 55, vinde e bebei das águas que refrigeram, das águas que renovam. Disse Isaías capítulo 55, vós que tendes sede, vinde às águas tranquilas e bebei, sem dinheiro e sem preço. E a mesma coisa Davi percebeu, o servo tem que encontrar água para sobreviver. Isaías percebeu, o homem precisa encontrar a água vida, a água da vida para sobreviver. Davi percebeu que a alma dele não ia se satisfazer com religião, ele precisaria encontrar a água da vida para ele sobreviver. O servo encontrou as águas. O servo encontrou refrigério, o servo encontrou vida, e então o servo tinha forças para caminhar, estava na natureza, no instinto do servo, a água em algum lugar, e diante das águas vivas, eu me refarei. Diante das águas vivas do deserto, o sangue será estancado, diante das águas vivas, minha vida será restaurada. E Davi dizia a mesma coisa, diante das águas eu estarei mudado. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem um instinto que Deus colocou nela, sede, sede. Não vou beber do pecado para saciar a sede que Deus colocou em mim. Não vou comer do mundo para saciar a fome que Deus colocou em mim. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo, sede de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando saciarei a minha sede? Davi dizia, a minha alma tem sede de Deus. Quantos e quantos me ouvem nessa tarde que estão com sede de Deus? 30 anos em uma igreja, mas ainda estão com sede. 5, 10 anos de uma vida de religião e ainda estão com sede. Parece que a sua alma não se satisfaz.
Parece que o que está sendo pregado não te alimenta. Parece que o que você tem aprendido não te satisfaz. Já tentou ali, já tentou acolá, já correu daqui para lá. Está como Davi, sedento. Mas, ó meu ouvinte, correntes de águas agora começam a jorrar. O manancial de fontes de águas vivas está agora soltando as suas comportas, e você sentirá o cheiro das águas de Deus, e você terá a oportunidade de saciar a sua sede, saciá-la em Deus, saciá-la na palavra. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, que a minha sede não foi saciada dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, mas mesmo assim a minha alma permaneceu com sede. Você precisa de algo mais. Você está perturbada, você está com medo, você está inseguro, insegura. Venha, servo de Deus, venha saciar a sua sede, venha à fonte de água viva, venha à palavra do Senhor, e Deus mesmo, saciará a sua sede. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu, pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro no caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos,
espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho. Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador.